Buongiorno e benvenuti. Mi chiamo Stefano Cappellini. Bom dia e bem-vindos. Meu nome é Stefano Capellini. Sou um cientista da computação e hoje, no encerramento deste ciclo de formação, quero apresentar a vocês algumas noções básicas sobre inteligência artificial. Introdução. Compreender seus princípios fundamentais é o primeiro passo para utilizá-la de forma consciente e aproveitar ao máximo seu potencial. A inteligência artificial é frequentemente vista como uma ameaça ou algo misterioso. Na realidade, entender o seu funcionamento ajuda a desfazer mitos e a enfrentar as mudanças com mais segurança. E não é necessário ser técnico para tirar proveito dela. Compreender como é aplicada no dia a dia pode abrir novas oportunidades para todos. A inteligência artificial, ou simplesmente IA, já faz parte das nossas vidas, mesmo que muitas vezes não percebamos. Mas o que é exatamente? Neste vídeo, veremos como a IA funciona, quais são os seus princípios básicos, onde a encontramos no cotidiano e quais são as suas potencialidades e limitações. Também exploraremos os desafios tecnológicos, econômicos e sociais que essa tecnologia traz consigo. O que é inteligência artificial? A inteligência artificial permite que os computadores realizem tarefas que normalmente exigem a intervenção humana. Podemos encontrá-la no dia a dia, no telefone que se desbloqueia com reconhecimento facial, no navegador que sugere o trajeto mais rápido ou nos sites que recomendam o que assistir ou comprar. Mas como um computador consegue aprender e realizar essas tarefas? Ele faz isso graças a três elementos fundamentais: regras, algoritmos. São instruções que orientam o computador, assim como uma receita guia passo a passo quem está a cozinhar. Dados. São as informações que o computador usa para aprender. Quanto mais dados ele tiver, melhor poderá entender e se aperfeiçoar. Se uma IA precisa reconhecer um gato, ela precisa ver muitas imagens de gatos para aprender o que procurar. Aprendizagem automática, do inglês Machine Learning, é o processo pelo qual o computador melhora ao longo do tempo, tal como uma pessoa que aprende a conduzir. Comete erros no início, mas com a experiência torna-se melhor. Como funciona? A IA pode operar de duas maneiras principais. IA baseada em regras, tradicional. O computador segue instruções precisas fornecidas pelos seres humanos. Por exemplo, uma calculadora sabe fazer contas porque foi programada com regras fixas. IA que aprende sozinha, Machine Learning. O computador analisa grandes quantidades de dados e reconhece padrões sem que alguém precise explicar cada detalhe. Por exemplo, se mostrar muitas fotos de gatos e cachorros, ele aprenderá a diferenciá-los de forma autônoma. Mas o Machine Learning não se limita apenas a reconhecer e classificar dados. Ele também pode gerar novos conteúdos com base no que aprendeu. É exatamente esse o princípio por detrás da IA generativa, um tipo de inteligência artificial que, em vez de se limitar a analisar informações, é capaz de criar textos, imagens, músicas e até mesmo vídeos completamente novos. Vamos então explorar a IA generativa, um ramo da IA com o qual, na verdade, já podemos ter tido experiência e que pode ser útil até mesmo para quem não é técnico. A IA generativa é uma área da inteligência artificial especializada na criação de novos conteúdos, textos, imagens, áudios, vídeos e muito mais. Ao contrário da IA tradicional, que analisa e interpreta dados existentes, a IA generativa produz resultados originais, inspirando-se em exemplos anteriores. Esses modelos são treinados em enormes conjuntos de dados e aprendem a reconhecer padrões e estruturas para gerar resultados semelhantes, mas nunca idênticos aos dados nos quais foram formados. Exemplos de IA generativa: texto, geração de artigos, histórias, e-mails, chatbots. Exemplo: ChatGPT. Imagens, criação de arte digital, design de produtos,
Retoque fotográfico. Exemplo: DALL-E, Midjourney. Áudio. Geração de música, efeitos sonoros e vozes artificiais. Exemplo: MusicLM. Vídeo. Produção de animações, efeitos especiais e deepfakes. Exemplo: Runway ML. Essa tecnologia está a transformar diversos setores, abrindo novas possibilidades criativas e profissionais. No entanto, também traz desafios importantes relacionados à autenticidade dos conteúdos, à propriedade intelectual e às implicações éticas do seu uso. Onde encontramos a IA no dia a dia? Sem perceber, já usamos a IA todos os dias. Quando falamos com o telefone para procurar algo na internet ou pedir para ligar a música, quando vemos sugestões de filmes no Netflix que aprende com os nossos gostos, nos motores de busca como o Google, que nos mostram os resultados mais úteis, nos aplicativos que corrigem automaticamente as mensagens, nas câmeras dos celulares que ajustam a luz e fazem o foco de maneira inteligente. A IA já está em todo lugar e facilita muitas ações cotidianas, muitas vezes sem que percebamos. Mas então, pode substituir o ser humano? Muitos se perguntam se a IA poderá um dia substituir as pessoas no trabalho e no dia a dia. A resposta é não, ou pelo menos não completamente. A IA é excelente em executar tarefas repetitivas e rápidas, como analisar grandes quantidades de dados ou responder a perguntas simples. É útil em fábricas para tarefas mecânicas ou em call centers para responder a perguntas frequentes. No entanto, existem muitas coisas que apenas os seres humanos fazem bem. A IA não possui emoções, criatividade ou a capacidade de resolver problemas complexos que exigem empatia ou intuição. Mais do que um substituto, a IA deve ser vista como um auxílio. Se usada corretamente, pode tornar o trabalho mais simples e rápido, permitindo que as pessoas tenham mais tempo para atividades que exigem sensibilidade e engenhosidade. A IA oferece muitas oportunidades, mas também há dificuldades e riscos a serem enfrentados para utilizá-la de maneira justa e equitativa para todos. Desafios tecnológicos. É necessária uma boa infraestrutura. A IA precisa de internet rápida, eletricidade confiável e ferramentas tecnológicas avançadas para funcionar bem. Dependente de dados. Se os dados usados pela IA não forem atualizados ou tiverem erros, os resultados podem ser incorretos ou injustos. Risco de ataques cibernéticos. Os sistemas de IA podem ser vulneráveis a hackers que tentam roubar ou modificar informações. Desafios econômicos e de competências. Custos elevados. Criar e utilizar IA exige investimentos em software, hardware e treinamento de pessoas. Falta de competências locais. Em muitos lugares, faltam especialistas em IA, o que leva à necessidade de depender de profissionais externos. Desafios sociais e culturais. Resistência à mudança. Algumas pessoas não confiam na IA, especialmente se não entendem bem como ela funciona ou se a veem como algo imposto de cima para baixo. Barreiras linguísticas e digitais. Se os sistemas de IA não estiverem disponíveis nas línguas locais ou forem difíceis de usar, muitas pessoas podem acabar sendo excluídas. Riscos éticos e de segurança. Privacidade de dados pessoais. É fundamental entender como a IA coleta e utiliza informações pessoais para evitar problemas de segurança e transparência. Desigualdades tecnológicas. Se a IA não for projetada para ser acessível a todos, pode aumentar o fosso entre aqueles que têm acesso à tecnologia e os que não têm. A inteligência artificial tem o potencial de melhorar a vida das pessoas, mesmo em contextos com poucos recursos. No entanto, para ser realmente útil, precisa ser implementada de forma simples, acessível
e integrada às tecnologias já existentes. Ferramentas como SMS, WhatsApp, rádio e dados gratuitos de satélite permitem aproveitar a IA mesmo onde o acesso à internet é limitado e os dispositivos são básicos. Por isso, é fundamental adaptá-la às realidades locais, desenvolvendo soluções práticas e sustentáveis. Também no contexto de um escritório municipal, a IA pode transformar o trabalho cotidiano, tornando os serviços mais eficientes e melhorando a qualidade da administração pública. Por exemplo, pode ser utilizada para automatizar a redação de atas e ordens do dia das reuniões municipais. Com o uso de ferramentas de reconhecimento de voz e transcrição automática, os funcionários podem economizar tempo valioso e reduzir erros, garantindo documentos mais precisos e pontuais. A IA também pode ajudar a criar resumos de assembleias e reuniões, identificando os pontos principais e gerando sínteses claras e concisas. Isso não apenas facilita a comunicação interna, mas também torna mais simples informar os cidadãos sobre as decisões tomadas e os projetos em andamento. Outro campo de aplicação é a gestão de processos administrativos, onde a IA pode automatizar a classificação e o arquivo de documentos, reduzindo os tempos de busca e melhorando a eficiência operacional. A IA não é uma solução mágica, mas pode se tornar uma valiosa aliada para enfrentar os desafios cotidianos. É importante vê-la como uma ferramenta que amplifica as capacidades humanas, em vez de um substituto para o trabalho das pessoas. No próximo vídeo, veremos um caso prático, mostrando concretamente como a IA pode apoiar uma tarefa de trabalho. Può essere di supporto a una task operativa.